Caminhoneiro humilhado revela segredo surpreendente da patrão que transformou sua vida. Carlos, um caminhoneiro de uma pequena cidade do interior, sempre se sentiu como se estivesse preso em uma rotina que o esmagava. A poeira das estradas, o cheiro de diesel e a solidão das longas viagens eram o palco de sua luta constante para sustentar a esposa e os 2 filhos. Para ele, cada dia era um recomeço, mas também uma nova humilhação. Ao entrar em mercados ou supermercados, os olhares desconfiados e os cochichos à sua passagem o atormentavam. A vida era dura e a dignidade escassa. Afinal, quem poderia respeitar um simples caminhoneiro que mal conseguia chegar ao fim do mês? Mas a vida reserva-se uma reviravolta. Durante uma entrega, um acidente inesperado o fez mergulhar numa espiral de dor e fragilidade. Ao acordar em um hospital, descobriu que sua recuperação exigiria mais do que algumas semanas. Uma incerteza cruel pairava sobre sua cabeça enquanto Helena, sua patroa, uma mulher de presença forte e olhar penetrante, o convidou a ficar em sua mansão enquanto se recuperava. Nunca se sentiu tão pequeno e tão intrigado ao mesmo tempo. Aquela mansão enorme, cheia de obras de arte e móveis luxuosos, era um mundo tão distante do seu. Helena, com sua frieza habitual, parecia uma fortaleza. Contudo, com o passar dos dias, Carlos notou pequenas trincas na armadura dela. A cada visita que fazia à biblioteca, ele se deparava com um livro sobre caridade e comunidades. Um dia, em um momento de curiosidade, ele fuçou um pouco e, sem querer, ouviu uma conversa entre Helena e uma amiga sobre uma fortuna obscura que ela era herdeira. Mas a reviravolta maior veio quando ouviu ela jurar que usaria essa herança apenas para projetos sociais. Aquilo fez refletir sobre a relação dele com o dinheiro e o poder. Como alguém que sempre viveu à sombra da pobreza poderia sonhar em se erguer? A tensão aumentou ainda mais quando um ex-parceiro de negócios de Helena, um homem que exalava desprezo e ameaça, começou a rondar a mansão. Carlos, ainda debilitado, se viu em um dilema moral aterrador. Ele deveria ficar em silêncio e proteger a si mesmo ou arriscar tudo para ajudar Helena a defender seu legado. A vida dela, tão cheia de mistérios, estava agora nas mãos dele. Enquanto a tempestade se aproximava, Carlos sentiu o aperto no peito crescer. As vozes na cabeça o atormentavam. E se eu não puder protegê-la? E se eu falhar novamente? Seu coração pulsava mais rápido, enquanto a lealdade e a ambição travavam uma batalha dentro dele. Naquela casa imponente, o que parecia ser apenas uma recuperação se transformava em uma encruzilhada que poderia mudar, não apenas a vida de Helena, mas também a dele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava na encruzilhada. A tensão no ar quase palpável. Ele queria proteger Helena, essa mulher tão intensa, tão cheia de segredos. Mas as dúvidas o corroíam. E se ele não fosse forte o suficiente? O eco dos passos no corredor tirou o caminhoneiro de seus pensamentos. Era Helena. Ela entrou, o olhar sério, mas com uma fraqueza sutil nos ombros. Carlos, precisamos conversar, disse, quase em um sussurro. O coração dele disparou. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Helena fechou a porta atrás de si e o ambiente imediatamente pareceu mais restrito. O ex-parceiro que te falei, Henrique. Ela hesitou, engolindo em seco.
Ele não é só um ex-parceiro. Ele é meu irmão. O impacto da revelação atordoou Carlos. O que isso significava? Um laço tão próximo entre eles poderia mudar tudo. Irmão? Ele gaguejou, tentando processar a nova informação. A história de vida de Helena sempre parecia mais complexa do que ele imaginava, mas isso era um golpe inesperado. Sim, escute, Carlos. A nossa família está envolvida em negócios obscuros. Henrique quer o controle de tudo, e você está no meio disso. Com cada palavra, a angustiante verdade parecia se desenrolar diante dele como um pesadelo. Ele está atrás do meu legado e não hesitaria em fazer qualquer coisa para obtê-lo. Carlos sentiu um frio na barriga. Ele lembrou-se das conversas que ouvira, das ameaças que sentira nas entrelinhas. E agora ele estava envolvido em uma disputa que não compreendia plenamente. E o que eu faço? Como posso ajudá-la? Perguntou, sua voz trêmula, com a responsabilidade que sentia pesando sobre os ombros. Ela deu um passo à frente, e ele pôde ver o brilho de lágrimas nos olhos dela. Eu preciso que você seja meu aliado. Mas há algo que você precisa entender. Há mais nesta história do que você imagina. Henrique não é o único com segredos. Eu não me chamo Helena. O mundo pareceu girar ao redor dele. Como assim? O que você quer dizer? A sensação de desespero começou a se infiltrar na mente de Carlos. Ele precisava de respostas, mas tudo que ele tinha era confusão. Meu nome é Valéria. Fui forçada a assumir outra identidade para escapar do passado. E os meus inimigos não. Sabem que estou viva. A voz dela era baixa, mas as palavras reverberavam como uma explosão. Carlos piscou, tentando processar. Valéria, o nome ressoava com a gravidade de uma montanha. Você estava vivendo uma mentira. E tudo isso era por sua segurança? O nó na garganta dele crescia. Exatamente, Henrique não se importa com nada além do poder. Se ele souber que estou viva, não hesitará em me eliminar. E você também estará em perigo. Enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, um barulho vindo do andar de baixo interrompeu a conversa. Tal como um trovão, e um estrondo seguido de vozes elevadas causou um arrepio na espinha de Carlos. Quem estava lá embaixo? O coração dele acelerou e a adrenalina tomou conta de seu corpo. Tem que ser ele, pensou. Valéria olhou para ele com preocupação. Você precisa ir, agora. De qualquer forma, nossa segurança está em jogo. Ele hesitou. O instinto de proteger Helena, Valéria, em conflito com a necessidade urgente de descobrir o que estava acontecendo. Mas a urgência era inegável, e algo dentro dele clamava por ação. Antes que pudesse pensar em qual passo dar, a porta da biblioteca se abriu com um estrondo. Uma figura masculina apareceu, com um sorriso ameaçador. Era Henrique, e ele não estava sozinho. Carlos se sentiu preso, impotente, enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. Os segredos estavam prestes a se transformar em revelações devastadoras, e a luta pela sobrevivência tinha começado. Ele não sabia mais o que era real. A conexão que pensara ter com Helena, a vida tranquila que buscava. Tudo estava em jogo, e a verdade poderia ser a coisa mais letal de todas. Carlos se viu paralisado, o olhar fixo em Henrique, que agora preenchia a porta da biblioteca como uma sombra ameaçadora. O sorriso em seu rosto não chegava a iluminar os olhos. Era um tipo de sorriso que gelava a alma. Olha quem temos aqui, disse ele, com a voz profunda e carregada de sarcasmo. O caminhoneiro que não sabe quando sair do caminho. Carlos sentiu o estômago revirar. Ele não era um herói, só um homem comum. Mas, ao olhar para Valéria, sabia que não podia deixá-la cair nas garras de Henrique. Você não vai machucar ela, gritou, sua voz ecoando como um rugido desesperado. Henrique soltou uma risada baixa, quase zombeteira. Machucar? Não, Carlos. Vou fazer algo muito pior. Ele se virou para Valéria, o tom de voz mudando abruptamente. Então, com uma frieza glacial, disse:
Você se esqueceu da sua posição, querida. Estava tão ocupada, se escondendo, que não percebeu que eu sempre soube onde você estava. O coração de Carlos disparou. Como assim? Ele olhou para Valéria, buscando uma explicação. Mas ela estava rígida, pálida como um fantasma. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O suor escorria pela sua testa. Você não pode ficar aqui, Henrique. Valéria implorou, mas havia um tom de resignação em sua voz. Eu pensei que tinha conseguido me afastar de tudo isso. Você nunca escapou da sua família, ele respondeu. A herança que você deseja proteger é um fardo, não uma bênção. E eu vou tomar tudo, incluindo você. Carlos percebeu que a situação estava gritando por ação. Olhando para Valéria, o nó na garganta dele crescia. Por que você não me contou a verdade? Indagou a ela, a dor transparecendo em seu tom. Por que não me disse quem era? Eu queria te proteger. Eu pensei que se não soubesse, você estaria a salvo. As palavras dela eram apressadas, mas ainda assim havia um fragor de uma verdade dolorosa nelas. Antes que qualquer um pudesse reagir, um som ensurdecedor ecoou pela mansão. Uma explosão. O chão tremeu sob os pés deles e um barulho de vidro quebrando encheu o ar. Carlos virou-se rapidamente para o barulho, os instintos em modo de sobrevivência. Não! O que foi isso? Valéria gritou, enquanto apanhava Carlos pelo braço, puxando-o para se esconder atrás de uma estante alta. Henrique, por outro lado, tinha uma expressão triunfante, como alguém que sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Estrondos de passos ecoaram pelo corredor, enquanto uma figura vestida de preto invadia a sala. Era um homem desconhecido, e sua presença agitava ainda mais a tensão. Henrique, temos que ir. Eles estão vindo, gritou o intruso, seus olhos se movendo rapidamente entre os três. O coração de Carlos estava a mil. O que estava acontecendo? A última coisa que ele imaginava era uma invasão. E em meio à confusão, uma frase começou a fazer sentido. Eles estão vindo. Quem eram eles? Henrique, claramente pego de surpresa, olhou para Valéria com uma mistura de frustração e pânico. Eu tinha que ter feito isso antes. Você sempre foi o elo fraco, ele disse, virando-se para o intruso. Vamos! Carlos observava a cena se desdobrar em câmera lenta, suas emoções à flor da pele. Valéria estava sob a mira do suspeito, e ele não podia se permitir deixar isso acontecer. Valéria, nós precisamos sair daqui agora. Ele agarrou a mão dela, puxando-a. Mas Henrique, repentinamente tomado por uma fúria, avançou na direção deles. Você não sabe com quem está lidando, caminhoneiro, ele gritou, antes de um tiro ser disparado. O som ecoou, e um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Carlos sentiu o tempo parar. Tudo ao seu redor parecia distante. A bala havia acertado a estante ao lado dele, fazendo pedaços de madeira e papel voarem por toda parte. Valéria gritou, e no pânico, Carlos virou-se para ela, e em um momento de desespero, pedia uma única resposta. O que está acontecendo? O que há por trás de tudo isso? Mas Valéria estava parada, o olhar fixo em algo além dele. E então, em uma fração de segundo, a expressão dela mudou. Carlos, não sou só Valéria. Sou também uma dessas pessoas. O mundo desabou ao redor dele. O que ela significava? Carlos mal teve tempo de processar a gravidade da revelação quando um novo estrondo ecoou pela casa. Cada segundo que passava se tornava uma mistura de terror e confusão. Enquanto ele tentava entender a nova realidade e o que implicava. E assim, o que começou como um acidente se transformou em uma teia de mentiras, segredos e uma corrida desesperada pela vida. A pergunta era: quem estava realmente em perigo? E mais importante, o que Valéria havia escondido que poderia mudar tudo para sempre? Carlos ficou paralisado.
a mente a 1000 por hora, enquanto as palavras de Valéria ecoavam em sua cabeça. O que ela queria dizer com aquilo? Mas não havia tempo para pensar. A tensão na sala era palpável e Henrique, aquele irmão tirano, estava sendo cercado por intrigas e ameaças. O intruso tinha razão. Eles precisavam sair dali. Vamos, Carlos, rápido! Valéria o puxou pelo braço. Mas seu olhar estava fixo em Henrique, que se movia rapidamente, como se estivesse preparando uma armadilha. Uma nova explosão de ruídos ecoou do andar de baixo. Era como se a casa estivesse sendo tragada por uma tempestade de caos. Um tiro disparado, seguido de gritos, fez o coração de Carlos disparar em desespero. Mas nesse instante, a confusão deu lugar a uma sensação estranha, como se uma verdade incrível estivesse prestes a se revelar. Não sabe o que está fazendo, Henrique, Valéria disse. A firmeza de sua voz, um eco do que Carlos sempre soubera que existia dentro dela. Mas antes que pudesse responder, algo incrível aconteceu. O intruso, em vez de correr, começou a rir. Uma risada alta, insana, que fez o sangue de Carlos ferver. Vocês acham que podem me parar? Eu sou parte disso tudo. Ele gritou, revelando não apenas sua voz, mas também sua verdadeira identidade. O homem vestindo preto não era apenas um comparsa de Henrique. Ele era um agente infiltrado da polícia. O impacto da descoberta fez Carlos tremer. O que isso significava para Valéria? O passado dela era mais complicado do que parecera. O homem era um policial disfarçado, colocado ali para garantir que a verdadeira identidade de Valéria não fosse revelada. Mas agora a situação se tornava uma corrida contra o tempo. Henrique, percebendo que a situação tinha mudado, acionou uma sirene que parecia estar embutida no braço do intruso. Vocês estão em apuros, meu irmão. Não há como escapar agora. Carlos olhou para Valéria, e foi nesse momento que a verdade o atingiu como um soco no estômago. Valéria, você não apenas se escondeu da sua família. Você se tornou parte do que queria destruir. Valeu a pena lutar contra todas as armas de Henrique, mas a dúvida havia surgido. O que Valéria realmente buscava? Poder? Liberdade? Ou algo mais sombrio? Ao encarar o olhar dela, Carlos viu não só medo, mas também determinação. Seria uma luta até o fim. Você sabia que ele estava aqui? Carlos perguntou, o nó em sua garganta dificultando a fala. O que mais não me contou? A expressão dela se endureceu, e Carlos percebeu que estava mais longe de entender tudo do que jamais pensou. Havia coisas que você não poderia saber. Eu precisava de você do meu lado. Você é minha única chance. Enquanto Henrique e o agente discutiam, a tensão aumentava. A sirene agora era uma trilha sonora de desespero, e Carlos sentiu seu coração pulsar mais forte. Eles precisavam agir, mas Valéria se tornara tão imprevisível quanto a situação. Se você realmente quer me ajudar, temos que deixar isso para trás. Não posso lutar contra o passado sendo quem sou agora, Valéria disse. E Carlos percebeu que tudo estava mudando. O que ele conhecia dela estava se quebrando em pedaços. Ele sequer sabia se ainda podia confiar. Antes que pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu violentamente. A figura de um homem alto, de olhos frios, entrou. Era outro irmão de Valéria. Que Carlos nunca tinha ouvido falar. Valéria, eu te encontrei. A nação tremeu em seus pés. O que mais havia escondido? E quem era realmente Valéria? O mistério estava apenas começando, e tudo o que Carlos achara que sabia era uma ilusão. Ele se viu preso em uma rede de mentiras, e ainda havia muito a revelar. Carlos sentiu a pressão aumentar no ar, com as revelações girando em sua mente como um redemoinho. A figura do irmão desconhecido de Valéria continuava à porta, com os olhos escaneando o ambiente. Valéria, ele gritou, a voz tremendo. Você precisa ir, agora.
Eles vão descobrir onde você está. Quem é você? Carlos perguntou, o coração disparando enquanto tentava entender a nova peça daquele quebra-cabeça. O homem avançou, ignorando a pergunta. Valéria, o passado não ficou para trás. Você não pode ficar aqui. A tensão estava a mil, e o tempo parecia escorregar entre os dedos de Carlos. Valéria, precisamos entender isso, ele insistiu, mas a resposta dela se perdeu em meio ao caos. Henrique, percebendo a distração, avançou com a fúria em seu olhar. Vocês estão todos perto do fim, não perceberam? A história de Valéria é uma lâmina afiada, e quem se atrever a tocá-la vai se cortar. O estranho homem olhou para Henrique e balançou a cabeça, como se estivesse em um jogo de xadrez. E já tivesse a jogada final. Você sempre subestimou o poder de minha irmã. Agora vai pagar por isso. Carlos ficou confuso, sem saber em quem confiar. Valéria ou Henrique, o passado dela ou o futuro que ela queria construir. A conversa era como um labirinto, cheio de espelhos e armadilhas. Valéria, o que você está escondendo? Carlos questionou novamente, angústia transparecendo em sua voz. Ela hesitou, como se as palavras antes sempre estivessem presas, incapazes de sair. Mas antes que ela pudesse responder, um novo som irrompeu pela casa. Passos pesados subindo as escadas. Mas alguém estava vindo. Não podemos ficar aqui, Valéria gritou, olhando de um lado para outro, as mãos trêmulas. Carlos sentiu um frio na espinha. Enquanto eles debatiam o que fazer, o intruso, o agente da lei disfarçado, tirou algo de seu bolso. Havia um plano, mas agora está em perigo. Nós temos que ir, Valéria. Seu nome é a chave para um segredo que muitos querem proteger. Mas Henrique não é o único que sabe. A confusão estava crescendo. Carlos olhou para Valéria, e seus olhos mostravam mais do que apenas vulnerabilidade. Havia uma determinação teimosa. Eu sou parte de uma família que fez coisas terríveis, coisas das quais me afastei. A verdade sempre me perseguiu, e agora pode estar se aproximando. Valéria, o que você quer dizer? O que exatamente você fez? Ele perguntou. Urgência. Mas justo quando ela ia abrir a boca, um novo rugido ecoou através da casa. A fumaça começou a invadir os corredores e um grito cortou o ar. Eles vieram. A voz do agente disparou. Guerreiros de uma velha guerra que você não conhece. Henrique, você os provocou. Carlos virou para Henrique, cujos olhos estavam fulgurantes de desespero. Você não pode deixar eles entrarem. Eles não sabem o que vão fazer. De repente, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Uma explosão de luz brilhou através da janela e figuras encapuzadas invadiram a sala, armadas e rápidas. O caos se instalou imediatamente. Tiros ecoaram e gritos preencheram o ar, a casa se transformando em um campo de batalha. Valéria, segura minha mão. Carlos gritou no meio do furacão de emoções. Eles estavam no olho do furacão, e a vida de todos ali dependia de uma escolha rápida. Mas o mundo deles desabou quando Carlos ouviu uma voz entre os gritos. Valéria, o que você fez? Você não deveria ter voltado. O tom era de traição, e a identificação daquele grito era mais devastadora do que qualquer bala que poderia ser disparada. O peso das palavras caiu como um raio sobre Carlos. Valéria não era apenas uma fugitiva. Era o próprio coração de um conflito que se desenrolava por anos. A lealdade dela estava agora em dúvida. A verdade sobre Valéria que Carlos tanto amou estava se fragmentando em 1000 pedaços. Valéria começou, mas o que estava prestes a confessar nunca chegou até ele. As figuras encapuzadas cercavam a sala e Carlos se viu em um caldeirão de incertezas. A única saída era enfrentar o desconhecido, mas a questão pairava no ar. Quem era realmente Valéria? E em que lado dela ele estaria, se a essência dela se desmoronava diante de seus olhos? Carlos sentiu a adrenalina disparar quando os encapuzados se lançaram na sala. A confusão tomou conta,
enquanto sons de gritos e tiros misturavam-se em um furacão de caos. Ele tentou agarrar Valéria, mas a voz do irmão desconhecido dela ecoou, cortando-o. Arrar como uma faca. Valéria, você tem que vir comigo agora! Ele gritou, seus olhos arregalados de pânico. O medo se espalhou, pinçando o coração de Carlos. Ele olhou para Valéria, sem entender a relação entre eles. Hugo, o que você está fazendo aqui? Valéria respondeu, a voz tremendo. Carlos resistiu ao impulso de perguntar quem diabos era aquele homem. A situação era como um filme de terror, e ele estava preso em uma cena sem um roteiro claro. Henrique, aproveitando a distração, avançou em direção a Valéria. Você não pode deixar ele te manipular. Ele só quer te usar, gritou, com lágrimas nos olhos. O olhar de Valéria, uma mistura de surpresa e dor, girou entre os dois homens. Hugo, você não entende. É muito mais complicado. Mas antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, uma nova explosão de luz surgiu na porta. Mais homens entraram e Carlos percebeu que eles não pareciam amigos. Eram perigosos e não estavam lá para negociar. Ele se preparou para correr, mas então algo gelou seu sangue. Um dos homens encapuzados levantou a mão e, com um gesto rápido, disparou um tiro. O mundo parecia desacelerar. O projétil atingiu Hugo no peito, e a imagem dele caindo para trás foi como um pesadelo. Carlos sentiu o estômago revirar. O tempo parou, enquanto o choque tomava conta da sala. Não, não pode ser. Valéria caiu de joelhos ao lado do irmão caído, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Hugo, não, não, não! Ela gritava, enquanto segurava o corpo dele a dor em seu grito, atravessando a atmosfera caótica. Carlos queria gritar, mas as palavras simplesmente não saíam. Henrique, perdido em seu próprio desespero, olhou para a cena em choque. Você não devia ter voltado, Valéria. Olha o que você fez. A voz dele tremia de raiva e dor misturadas. E foi nesse momento que a verdade começou a emergir em uma onda devastadora. Valéria levantou a cabeça, os olhos cheios de determinação, mas também de um desespero profundo. Eu não voltei para ferir ninguém. Eu voltei porque... Ela hesitou, olhando para os adultos, que estavam agora em uma tensão elétrica. Porque eu sou a verdadeira herdeira deste legado. E Hugo, ele não era meu irmão de sangue, era meu verdadeiro amor. O silêncio tomou conta da sala. Carlos não conseguia processar aquilo. Ele se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Você? O quê? A confusão se espalhou pela mente dele. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Vocês eram amantes? Silêncio, rosnou Henrique, avançando. A raiva quase palpável. Isso nunca deveria ter vindo à tona. Você só fez tudo piorar. Valéria não se deixou abalar. O brilho nos olhos dela era feroz. Seja como for, o mundo está caindo à nossa volta. E eu não posso permitir que eles me alcancem. Eles estão aqui por causa de um segredo ainda maior. Algo que pode destruir todos nós. A tensão estava insuportável, enquanto Carlos processava as revelações. Conforme os encapuzados avançavam, ele percebeu que as linhas não estavam mais claras. Os aliados estavam se tornando os inimigos, e o que começou como um simples acidente na estrada se transformou em uma guerra entre segredos e traições. Hugo não está morto. Valéria gritou, sua voz cortando como um grito de batalha. Ele ainda pode estar vivo, e a verdade sobre a herança pode ser a única coisa que nos salvará. Carlos ficou sem palavras. O choque aninhava-se em seu peito, mas agora um novo impulso brotou dentro dele. Se tudo isso era verdade, a batalha estava apenas começando. E ele, já tão perto de Valéria, se viu forçado a tomar uma decisão que poderia mudar tudo novamente. Enquanto os intrusos se aproximavam,
Ele respirou fundo e decidiu. Valéria, me diga o que precisamos fazer. Mas, bem naquele momento, uma explosão irrompeu pela porta da frente, transformando a sala em um mar de fumaça e caos. A última imagem que Carlos pôde ver foi a sombra de Valéria, se contorcendo entre a fumaça, o destino de todos ainda pendendo por um fio. A fumaça tomou conta da sala, misturando-se com o desespero. Aos poucos, os sentidos de Carlos voltaram, e a pressão em seu peito cresceu. Ele olhou para Valéria, apenas para perceber que ela já não estava mais ao seu lado. O coração disparou. Onde ela estava? A fumaça não permitia ver bem. Valéria! Gritou, a voz ecoando em meio ao caos. Gritos e tiros ressoavam pela casa, como se o mundo estivesse se desmoronando. Ele tentou avançar, mas o peso da fumaça tornava a respiração difícil. Então, ele a avistou. Valéria estava no chão perto do corpo de Hugo. Seu rosto era uma máscara de tristeza, mas havia algo mais. Um fogo que Carlos nunca tinha visto antes. Valéria, vamos! Ele correu na direção dela, mas Henrique interceptou. Você não entende. O que ela fez pode nos custar a vida, gritou Henrique, o pânico transparecendo em seus olhos. Mudei de ideia. Foi tudo um erro. Valéria gritou, mas havia uma determinação em sua voz que não combinava com suas palavras. Não posso deixar eles. Não posso deixar que isso aconteça. Lembranças visíveis a atormentavam. Henrique tentou puxá-la, mas ela se afastou. E nesse deslocamento, algo que estava escondido sob suas roupas se revelou. Era uma pequena caixa, brilhante e antiga, que ela segurava com um aperto quase desesperado. O olhar dela, antes de raiva, se transformou em pânico puro. Carlos, você não pode deixar que eles peguem isso, ela gritou, e a urgência cortava o ar. Naquele momento, a porta foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. Figuras encapuzadas entraram, mas não eram apenas os mesmos homens de antes. Eram mais, e estavam em maior número. Carlos sentiu o coração parar. Ele viu em seus rostos a intenção de perigo. Um deles se aproximou de Valéria. Entregue isso e poderemos tudo a você, disse, apontando para a caixa quase com reverência. Isso é tudo o que você tem? Valéria respondeu, a voz agora firme, mas ainda tremendo. Vocês acham que podem me comprar? Carlos olhou para ela confuso. O que havia naquela caixa? O que Valéria realmente era? Então, ele se lembrou do que tinha ouvido. Ela não era quem dizia ser. Algo a levava a se esconder. Como deveria reagir? Valéria, o que está acontecendo? Ele perguntou, a urgência nas palavras refletindo seu pânico. O que ela estava escondendo? Ela demorou a responder, mas seu olhar era intenso. Carlos, eu sou a verdadeira herdeira de uma fortuna que vale muito mais do que você pode imaginar. Meu pai, ele fez acordos que vão além de qualquer coisa, balbuciou, a voz trêmula. Seu pai, o que isso tem a ver com a nossa vida? Perguntou Henrique. A indignação ensaiando um golpe. Mas, antes que ela pudesse responder, uma explosão irrompeu através da janela. O vidro estilhaçou, a fumaça ainda mais espessa, e agora era uma confusão total. Figuras encapuzadas começaram a correr e Carlos soube que a situação havia mudado rapidamente. O caos era palpável, as emoções disparadas. Hugo estava morto. Valéria estava lutando contra uma quantidade insana de segredos. Mas, e se houvesse algo ainda mais insano? E então, o imprevisto. Uma figura conhecida emergiu da fumaça, e um grito atravessou a sala. Pai! Era o último homem que alguém esperaria ver ali. O pai de Valéria, um homem que Carlos achava ter morrido há anos, estava de pé, olhando para todos com um olhar que misturava controle e desespero, como se estivesse um passo à frente de tudo. Todos estão em perigo. Precisamos discutir isto agora. O mundo de Carlos virou de cabeça para baixo. O que era verdade?
Valéria, sua vida, tudo poderia ser uma ilusão. Ele se sentiu engolido por uma onda de incerteza. Como um homem que acreditava conhecer a verdade, agora se via envolto em mentiras e segredos. A única coisa que restava era a pergunta que bloqueava em seu peito. Quem eram realmente aquelas pessoas? E em qual história ele se encontrava? O impacto da revelação fez o choque ecoar em cada rincão de sua mente. Era uma tese de desespero, enquanto todas as verdades estavam prestes a desmoronar. A luta pela sobrevivência estava apenas começando, e a verdade, uma vez revelada, poderia ser a arma mais letal de todas. A fumaça tomava conta da sala, abafando os gritos e a confusão. Carlos já não sabia onde Valéria estava, sua visão embaçada e a adrenalina pulando nas veias. Ele precisou gritar pelo nome dela mais uma vez, mas tudo o que obteve foi o eco de sua própria voz. Valéria! Ele se lançou para a frente, a mente em um turbilhão. A caixa brilhante estava nas mãos dela, e o olhar de desespero que ela lançou era quase palpável. Carlos, Valéria começou, mas foi interrompida pelo estrondo de uma nova explosão, que quase fez a casa tremer. O pai dela estava ali, mas a revelação sobre a herança e os segredos dela mudavam tudo, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. Todos precisam sair, gritou o pai de Valéria, sua voz cortando através da confusão. Ele estava como uma sombra, seus olhos refletindo um pânico genuíno. Mas Carlos percebeu que algo estava errado. As palavras não estavam alinhadas com o olhar dele. Por que você está aqui, pai? O que realmente aconteceu? Valéria questionou, o medo misturado com raiva. Carlos sentiu que o ambiente estava prestes a explodir mais uma vez. E seu impulso era pegar Valéria e fugir. Eu não tinha escolha. Eles vieram atrás de você por causa da verdade. Ele respondeu. Mas a verdade parecia mais distante a cada palavra. Nesse instante, um dos encapuzados lançou um olhar para eles e avançou. E Carlos fez o que qualquer um faria. Tentou proteger Valéria. Ele se jogou diante dela. O som da batalha continuou, cada vez mais intenso, até que tudo começou a desmoronar. Então, um grito cortou o ar. Não, era Valéria, mas era diferente. A figura encapuzada se virou rapidamente, e o rosto dela, que deveria ser um estranho, revelou-se. Carlos parou, sua visão se ajustando. Era alguém que ele conhecia, alguém do passado. Fernanda. O coração dele acelerou. A irmã de Valéria, supostamente morta em um acidente anos atrás, estava de pé diante dele, viva. Ela olhou para Valéria com um misto de amor e raiva. Você deveria ter permanecido fora disso. Temos que ir. O mundo de Carlos desabou de novo. Como assim? Tudo mudava mais rápido do que ele conseguia entender. A caixa na mão de Valéria pareceu brilhar ainda mais, seus olhos se arregalando. Você está viva. E por que você está com eles? Fernanda não respondeu imediatamente, mas um novo grupo de figuras apareceu. As sombras cercavam a sala, e Carlos percebeu que o tempo estava acabando. Vocês não sabem do que estão falando. Não sabem o que essa caixa contém. Ela gritou para os encapuzados, mas a tensão no ar era insustentável. A cada segundo que passava, as coisas estavam fugindo do controle. Enquanto os disparos ecoavam na casa, Carlos olhou para Valéria, o desespero refletido nos olhos dela. Se você tivesse me contado sobre sua irmã? Carlos, não é isso. Eu só tentei proteger você. A voz dela carregava uma urgência que ele nunca tinha visto. Então, uma explosão final. A porta da frente foi arrombada, e a fumaça agora era quase uma cortina que obscurecia tudo. Uma figura se destacou, e a luz revelou um rosto que cancelou o ar que Carlos estava tentando respirar. Era Henrique, mas não era apenas ele.
O lugar estava mais cheio de segredos do que ele poderia imaginar. Você nunca deveria ter voltado, Valéria. A verdade está prestes a desabar sobre todos nós, gritou Henrique, o sorriso malicioso dançando em seus lábios. E, de repente, tudo explodiu. A caixa nas mãos de Valéria, o passado de Fernanda, o fato de que Henrique sabia disso tudo. Tudo estava interligado. Carlos sentiu como se os alicerces de sua realidade estivessem desmoronando. Se Fernanda estava viva, quais segredos mais estavam escondidos sob a superfície? E quem eram realmente as figuras que o cercavam? O caos se intensificou e o grito desesperado de Valéria penetrou no ar. Você não pode deixar que eles peguem isso. E o impacto das revelações girava em sua cabeça, fazendo-o se perguntar: o que mais ele não sabia? A fumaça envolveu tudo, e a única coisa clara era uma nova verdade. Ele estava no centro de uma guerra, de famílias, e o que quer que estivesse dentro daquela caixa poderia mudar tudo para sempre. A fumaça tomava conta da sala, ofuscando a visão e separando Carlos do mundo real. Ele mal podia respirar. O calor da situação pulsava como um tambor na sua cabeça. Valéria, onde você está? O desespero o puxava como um ímã. Então a coisa mais impensável aconteceu. No meio do frenesi, um estrondo poderoso irrompeu pela porta dos fundos. Era como se um tufão houvesse estourado. Em meio à fumaça, uma figura conhecida surgiu, mas não como Carlos esperava. Era sua ex-esposa, Raquel. Carlos, ela gritou, a voz entre gritos e lágrimas. Eu vim te salvar. O coração dele parou. Raquel estava ali, no meio de todo aquele caos. Como era possível? Enquanto ele tentava processar a cena, a raiva e a confusão se misturavam. Raquel, o que você está fazendo aqui? Eu sou parte disso, Carlos, disse ela, avançando em sua direção. O olhar de Raquel brilhava com uma intensidade que ele nunca tinha visto antes. Você não pode vestir um manto de inocente agora. Ele se afastou, surpreso. O que está acontecendo? Como você se envolveu nisso tudo? Não dava para acreditar na cena que se desenrolava na frente dele, como um filme mal dirigido. Eu sempre soube sobre a herança da Valéria. Sempre soube quem ela realmente era. Raquel olhou para Valéria, que estava paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. E agora você está no meio de uma guerra, Carlos. Você precisa escolher de que lado está. O coração dele disparou. Como assim? Ela sabia? O que mais ela tinha escondido? O peso nas costas dele parecia crescer dia após dia. Mas agora essa bomba o deixava em choque. Então, você sabia que sua família estava envolvida com tudo isso. A raiva saiu como um urro. A mulher que ele pensou ter deixado para trás agora estava de volta, provocando um turbilhão em seu mundo. Sim, e eu sempre protegi você, mas agora não dá mais para esconder a verdade. A caixa, Carlos, é mais do que só dinheiro. É um segredo que pode acabar com tudo. A organização por trás dela eles matam para proteger o que consideram deles. Ela gritou, fazendo os olhos de Valéria se alargarem ainda mais. Você estava com eles? Valéria refletiu a incredulidade dela. Você está do lado dele? Nesse instante, tudo mudou novamente. Uma nova figura surgiu, mais imponente que as outras. Um homem alto, com um olhar intimidador. Raquel, você não deveria estar aqui, disse com um tom gelado. O que você está fazendo aqui, Miguel? A voz de Raquel estava tensa, e logo todos os olhares se voltaram para o recém-chegado. Ele não era apenas um capanga, mas alguém que Carlos reconheceu. Miguel era um dos homens que havia ameaçado a vida dele no passado, ligado ao mundo que Carlos tinha tentado esquecer. Se não sair agora, todos nós vamos nos arrepender, Miguel insistiu, a frieza em sua voz trazendo a atenção a um nível que Carlos nunca tinha sentido.
As palavras pesadas como chumbo eram um aviso. Raquel trocou olhares com Valéria, e Carlos percebeu que ela não estava apenas correndo atrás da verdade. Ela estava atuando como uma agente dupla, uma mulher com suas próprias intenções obscuras. O que mais você está escondendo, Raquel? Perguntou Carlos, os olhos furiosos. Mas antes que a resposta pudesse vir, um disparo ecoou, e o caos se instaurou novamente. A bala partiu, em um ângulo quase impossível, atingindo Miguel diretamente no peito. Ele caiu e a sala ficou em silêncio, o tempo parando no momento em que todos olharam para o corpo ali caído. Não, Valéria gritou, olhando horrorizada. O estoque de emoções pesadas, a traição, o segredo, tudo estava prestes a explodir. E a verdade sobre quem eram realmente aquelas pessoas que se entrelaçavam em suas vidas tornava tudo um grande emaranhado. Carlos ficou parado, a mente girando com as revelações. Havia algo muito mais profundo em jogo, e cada pessoa ali tinha mais segredos do que poderiam imaginar. Agora, mais que nunca, a pergunta que ecoava em sua cabeça virava um mistério ainda mais complexo. Até onde a lealdade de Raquel realmente ia? E o que Miguel havia realmente representado? O destino deles estava incerto, mas as respostas estavam mais longe do que Carlos jamais poderia ter pensado. O caos na sala tinha tomado conta. A fumaça misturava-se com o cheiro do metal quente e do terror. Carlos ainda estava em choque com o que acabara de acontecer. Miguel caído no chão, o olhar perdido e as palavras de Raquel reverberando em sua mente como um eco de um pesadelo. Valéria, ao seu lado, parecia deslocada, o rosto pálido e os olhos arregalados. Não, Miguel! Raquel gritou, jogando-se à frente do corpo. Carlos sentiu seu coração disparar. O quadro era desolador. O que mais poderia acontecer? Raquel, saia daí, implorou Valéria. Mas a ferida estava aberta. O tempo parecia congelar enquanto a sala se tornava um campo de batalha. As figuras encapuzadas estavam cada vez mais próximas e a tensão estava insuportável. Saia do caminho. Temos que ir agora, ordenou Raquel, mas a hesitação a dominava. Miguel, seu passado, suas memórias, tudo caía em um abismo profundo. O que ela realmente queria? Valéria, percebendo que as opções estavam se esgotando, segurou a caixa brilhante com mais força. Esse objeto é a chave para tudo. Se caírem nas mãos erradas, estaremos todos perdidos, gritou, a coragem transparecendo em seu olhar. Valéria, você tem que me confiar isso, Carlos disse. É adrenalina subindo enquanto ele se movia entre Raquel e Valéria. As figuras encapuzadas avançavam, mas não podiam alcançar a verdade que estava ali, entre eles. Eu nunca te deixei, Carlos. Acredite em mim agora, disse Raquel, os olhos cheios de determinação. O choque e a confusão que os envolviam começavam a se dissipar. Naquele momento, Carlos decidiu. Precisamos de uma saída. Todos nós, gritou, levantando a cabeça, como um farol no nevoeiro. O instinto de sobrevivência estava tomando conta. Ele puxou Valéria para mais perto e gritou. Através da cozinha. É uma saída. Vamos. O resto pode esperar. Com isso, eles começaram a correr, deixando Miguel para trás, mas sem esquecer o que havia acontecido. Entre gritos e tiros, a única certeza era que a verdade ainda não havia sido revelada. Com o coração batendo forte, Carlos conseguiu abrir a porta dos fundos. A luz ofuscante o fez respirar fundo, sentindo que estavam fora de perigo por um momento. Mas o mundo do lado de fora era desconhecido. Eles estavam no quintal, onde o cheiro da terra batida misturava-se com a fumaça. A liberdade estava ali, tão perto, mas a batalha ainda não estava ganha. Para onde agora? Perguntou Raquel, o desespero consumindo sua voz, mas Valéria já estava pensando em voz alta. Temos que levar essa caixa para pesquisadores, para pessoas que possam entender o que representamos.
Carlos olhou para Valéria, um misto de amor e compaixão. Não podemos descer antes que a poeira assente. Uma pausa, um olhar entre eles. A confiança que havia surgido se tornara inquebrável. Mas antes que pudessem decidir, um carro surgiu na esquina, uma luz alta cortando a noite. Eles estão aqui, gritou um encapuzado que seguia atrás deles. Era hora de agir. Subam! A pressa tomou conta novamente, e os três correram em direção ao carro. As portas abriram e o motorista, um rosto familiar, um amigo de Carlos do passado, gritou: "Entrem rápido, eu sei o que fazer." Com um impulso de esperança, todos se jogaram no veículo. O motor rugiu e o carro disparou pela estrada, enquanto os gritos e disparos ecoavam distantes. O passado os perseguiu, mas naquele instante havia um futuro à frente. O mistério continuava, mas agora a certeza de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer tempestade se firmava como um novo alicerce. "Carlos, sobre a caixa", começou Valéria, mas ele a interrompeu. "Vamos conversar depois. Antes, precisamos garantir nossa segurança." Ele olhou pela janela, ainda tenso. A noite se tornava mais escura, mas uma nova luz começou a brilhar na direção deles. O futuro poderia ser sombrio, mas a luta apenas começava. Os segredos estavam longe de acabar, e isso era parte do que os unia agora. "Quando tudo isso acabar, vamos descobrir a verdade juntos." Foi a última coisa que Carlos disse a Valéria enquanto a estrada se desenrolava à sua frente. Todos estavam pensando na próxima batalha à sua frente, com os segredos da caixa representando a chave para desvendar o que ainda estava por vir. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca a chance de acompanhar as próximas histórias explosivas que virão. Esmague o botão de like agora e mostre seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo. As respostas estão a um clique de distância.